Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai direto para uma passagem que, olha, incomoda um pouco, sabe? Mateus 8, versículos 18 a 22. Isso mesmo. A nossa fonte é um devocional que encara de frente a questão: qual é o custo real, assim, de seguir Jesus? É uma pergunta fundamental. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender por que Jesus pareceu, dificultar as coisas para quem queria seguir ele ali naquele momento. Parece contraintuitivo, né? Um líder querendo mais seguidores. Pois é. Imagina a cena. Jesus está na Galileia, tinha acabado de fazer uns milagres, aquela multidão em volta. Aí ele decide: vamos para outra margem do mar. Uma mudança de cenário. E bem nessa hora, duas pessoas chegam perto, querem seguir Jesus. Momento chave. A primeira pessoa é um escriba. Pensa num especialista da lei mosaica, alguém, assim, da elite, estudado. Ele chega e fala: mestre, eu vou te seguir para onde quer que o senhor for. Uma declaração forte, né? Parece ótimo. Parece o seguidor ideal, certo? Compromisso total, aparentemente. Sim, à primeira vista. Mas aí vem a resposta de Jesus, que é, surpreendente. Ele diz: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Nossa, um baldo de água fria. Exatamente. É um alerta muito direto. Para aquele escriba, seguir Jesus significaria, na prática, abandonar o status, a segurança financeira, toda uma vida conhecida. Deixar tudo para trás mesmo. Isso, Jesus se chama de Filho do Homem, um título que lembra lá Daniel 7, fala de humildade antes da glória e mostra que ele vivia de forma itinerante, dependendo de hospitalidade, sem casa fixa. Um contraste total com a vida do escriba, imagino. Total, até os animais tinham mais segurança nesse sentido. Então, seguir Jesus implicava abraçar essa insegurança, essa renúncia radical. Você tem certeza? Faz pensar duas vezes sobre o entusiasmo inicial, né? Logo depois tem outro caso. Um discípulo, alguém que talvez já estivesse ali no grupo, faz um pedido. Sim, um pedido que soa bem razoável. Muito razoável. Ele diz: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Olha, honrar os pais era um dever sagrado naquela cultura. Enterrar o pai era fundamental. Exatamente, era um dos mandamentos, Êxodo 20:12, e o sepultamento era algo muito sério, feito quase que imediatamente. Inclusive, alguns estudiosos até sugerem que talvez o pai nem estivesse morto ainda. Sério? Como assim? A ideia é que poderia ser um jeito de dizer: vou esperar meu pai morrer e resolver as coisas da herança, aí depois eu sigo o senhor. Um adiamento meio indefinido, sabe? Entendi. Uma desculpa talvez bem intencionada, mas ainda uma desculpa para adiar. Pode ser. De qualquer forma, a resposta de Jesus é ainda mais chocante. Ele fala: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Uau! Mortos sepultando mortos. Isso soa quase como um enigma, é muito forte. Como que a gente entende isso? Parece desrespeitoso com a família. É uma linguagem hiperbólica, né? Para causar impacto mesmo. A chave, assim, é entender a diferença entre morte física e morte espiritual. A interpretação mais comum é que Jesus estava dizendo: deixe os mortos espiritualmente. Aqueles que não têm a vida de Deus neles. Isso, como Paulo descreve lá em Efésios 2:1. Deixa que eles cuidem das coisas puramente terrenas, das obrigações deste mundo, que se tornam secundárias diante do chamado do reino. Ah, então o chamado do reino tem uma urgência maior. Prioridade absoluta e imediata. É o que Jesus ensina em Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus. A ordem de atravessar para outra margem simboliza justamente isso: deixar para trás essas outras prioridades. Entendi. Então, não é que Jesus estivesse rejeitando as pessoas. Ele estava, sendo brutalmente honesto sobre o que significava segui-lo. Exatamente isso. Clareza radical, não rejeição. Ele está expondo o custo real do discipulado. Não bastava um entusiasmo impulsivo do escriba, que talvez não tivesse calculado o preço. Nem a desculpa aparentemente legítima do discípulo, que colocava uma obrigação terrena, mesmo que importante, na frente. Isso, o ponto central é a prioridade inegociável do reino. É uma reordenação total de valores e lealdades. Faz todo sentido. É um chamado que exige uma resposta integral.
integral e imediata. Seguir Jesus, pelo que essa passagem mostra, significa estar disposto a abrir mão do conforto, da segurança a tal toca ou ninho, e colocar o chamado do reino acima de qualquer outra obrigação. Mesmo as mais sagradas culturalmente. Mesmo elas, como sepultar o pai. Isso lembra figuras como Abraão, né? Que saiu sem saber para onde ia, só pela fé. Ou Paulo, que falou que considerava tudo como perda por causa de Cristo. Verdade. Ligações fortes. E aí fica a pergunta para nós hoje. Que tocas de segurança ou que sepulturas de obrigações talvez estejam nos impedindo de responder de forma imediata e total ao chamado de Deus? Boa reflexão. Resumindo então o nosso mergulho de hoje. Mateus 8, 18 a 22 joga na nossa cara que seguir Jesus não é algo trivial, não é fácil. Definitivamente não. Exige calcular o custo, abrir mão de seguranças, superar os adiamentos, mesmo aqueles que parecem justos. É um chamado para colocar o reino como prioridade total e urgente. E para a gente continuar pensando, Jesus manda atravessar para outra margem. Além das coisas óbvias, tipo segurança ou deveres familiares, que outras margens simbólicas a gente talvez precise cruzar hoje? Tipo o quê, por exemplo? Pode ser tanta coisa. Nossas zonas de conforto, sabe? Medos que paralisam, lealdades que nos dividem, até tradições que acabaram ficando mais importantes que o próprio chamado dele. Entendi. Deixar para trás o que nos prende. Exato. Como seria responder a esse convite que pede tudo, agora, confiando que as preocupações secundárias, essas coisas dos mortos espirituais, vão ficar para trás enquanto a gente busca a vida verdadeira no reino? Uma pergunta desafiadora para fechar. Para pensar mesmo.